paz do Senhor, meus amados. Que o Senhor continue abençoando a todos aqueles que nos ouvem e nos veem através das nossas redes sociais, através desse vídeo. Nesta manhã eu quero trazer um breve comentário sobre a lição da Escola Bíblica desse primeiro trimestre. Hoje falando sobre a 12ª, né? A lição 12. Ela que trata sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? É o título da lição desse trimestre. E a lição 12 falando sobre a urgência do discipulado. É dentro desse tema que eu quero me debruçar. Ora, visto que, fazendo um pequeno comentário, né, sobre essa questão do discipulado, entre aluno, professor, que hoje tem caído numa defasagem muito grande. Infelizmente, a figura do mestre ela tem sido vilipendiada, isso em todas as áreas, né? Tanto no termo secular, e aí migra-se essa situação para questões também religiosas, eclesiásticas, né, melhor dizendo. Então, a figura do professor hoje, ela infelizmente em todas as áreas encontra-se em defasagem. Então essa lição ela vem trazendo um desafio para a igreja do século XXI, né? As pessoas que estão iniciando processo dentro do cristianismo e em geral também no meio secular. É um desafio hoje como professor você ir para uma sala de aula e ensinar alguém, ou querer ensinar alguém, esse alguém ser receptível a esse ensino, né? Então, deixando somente um comentário, felizmente hoje estamos passando por essa situação. Então vamos abordar também essa questão dentro dessa lição, né? Falando sobre a urgência, né, desse discipulado. Primeiro vamos entender o que significa esse termo, né? O termo discipulado ali deriva da palavra discípulo, e esse, do latim discípulo, que significa aluno, seguidor, estudante. Esse é o termo discípulo, o significado do termo discípulo para nós. O termo, esse mesmo termo no grego é matetes. Você pode encontrar em Mateus 5:1, 8, 25, 24 primeiro. Isso aí são referências para que você possa se situar, mas que na verdade mais de 90% no Novo Testamento usa esse termo matetes, né, para definir o termo aluno, discípulo, no caso seguidor de Cristo. 54:13 de Isaías, ele define bem o enunciado da nossa lição. Diz assim: todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos serão abundante. O termo discípulo aí é limud, é discipulado. No caso, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, né? Que é exatamente o significado real do termo discipulado.
ensinado. Temos aqui designa uma ação, né? O ato de ensinar a alguém. Então, o termo limud define bem o que se quer expor nessa lição, e nos faz ver com clareza o papel do ensinador e aluno. O Senhor nos orientou a fazer discípulos, Mateus 28:19. E fazer discípulos implica não só ensinar no sentido verbal, como também ser exemplo de vida para o aluno. Então vamos ver aí 1 Coríntios 4:16, 11 primeiro e Efésios 5 e 1 traz o termo mimetes como referencial. Então, Paulo, quando ele diz que é o imitador de Cristo, né? Pede para que sejamos seus imitadores, como ele é imitador de Cristo. O termo ali, imitador, é mimetes, tendo aí ele como um exemplo. O mestre deve ser um exemplo a ser seguido, uma coisa que ouvimos muito hoje em dia, uma frase, um ditado, na verdade, que diz assim: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Na Bíblia, essa frase ela não encontra base, porque na Bíblia você tem que fazer o que se diz e fazer o que se faz, né? Se é que você entendeu. Não é só fazer o que digo, é fazer o que faço. O mestre ele deve ser exemplo, né? É papel fundamental do professor a instrução. Para tanto, o mesmo deve ter e manter um padrão firme e aprofundado de tudo aquilo que é ou será palco para o ensino. 1 Timóteo 4:12, 13, 2 Timóteo 2:15, Tito 2:7 e 1 Pedro 3:12, 3:18. Traz para a gente um conceito esse que nos faz entender que não é só falar, mas é agir também. Precisamos ter o conhecimento, e esse conhecimento não somente graça, poder, né, a glória de Deus no sentido de mover do Espírito, mas também sermos centrados na palavra, no conhecimento. Me faz lembrar agora que é um dos 3 pilares que os apóstolos, né, exigiram daqueles que iam cuidar da igreja, lá em Atos 6. Que eles sejam cheios de conhecimento, né? É um dos 3 pilares daquilo que foi exigido para cuidar da igreja de Deus. Então, não tem como querer passar uma imagem daquilo que se não é. O termo grego para isso é upócrites. No caso, a hipocrisia, você querer passar algo que você não é. Isso não condiz com a postura cristã. Principalmente para quem é ensinador, para quem é mestre. Discipulado e o crescimento sadio da igreja, a educação cristã. Tanto o mestre como o aluno têm que estar em sintonia com os princípios estabelecidos pelo modelo, pelo padrão que nos foi passado. No caso da igreja, Cristo Jesus. Ele é o modelo que devemos imitar. Filipenses 3:17, 1 Tessalonicenses 1:6-7, Hebreus 13:7 nos traz esses fundamentos, né? No caso, precisamos imitar a fé dessas pessoas, desses líderes que um dia expuseram suas vidas por amor a esse evangelho, né? Eles foram padrão, né, de vida, de tanto na fala como no trato, e a própria palavra recomenda você imitar a fé dessas pessoas, as ações dessas pessoas.
como um novo convertido, uma vez que você está sendo inserido, né, na igreja, no corpo de Cristo. Existe um padrão, não é quem vem de fora que define esse padrão, ele já existe. E quem chega precisa se adequar a esse padrão. A você, professor, a você, mestre, como foi falado no slide anterior, você precisa ser esse modelo que o aluno precisa ter para poder se guiar. Você não pode ser hipócrita nas suas ações. Você tem que ser verdadeiro, porque você é um exemplo de Cristo. Você é um referencial de Cristo. Então quem está chegando tem que olhar para você e ver isso. Ver Cristo, a luz de Cristo em sua vida. E seguir esse modelo. Ele precisa disso. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia, né? É a nossa única regra de fé e prática. Na teologia temos o dever de pesquisar, de nos encher de conhecimento e com isso ler vários livros, como disse Paulo, examinar tudo, porém reter o que é bom. Então precisamos, ter esse conhecimento, mas a Bíblia, ela deve encabeçar tudo isso, ela deve ser seu livro de cabeceira. Ela não pode, em hipótese alguma, ficar em segundo plano. Ela é, o pilar moral e espiritual da sociedade. Paulo nos recomenda, que qualquer pessoa, ele chega a dizer assim, vem até um anjo do céu, trazendo outro evangelho que não seja o que ele já colocou, aquilo que já está posto, que foi abalizado, seja considerado maldito, anátema. É a recomendação de Paulo para a igreja. Qualquer situação onde você, como cristão, entenda que não está de acordo com o que a palavra, as santas escrituras ensinam, tem que ser descartado. Sumariamente, tem que ser descartado. Eu quero frisar bastante essa questão da base dos valores morais. A Bíblia, ela é o pináculo, ela é o nosso, eu posso dizer, a nossa coluna, né? A nossa base, ela é o fundamento da nossa estrutura espiritual e moral. Sem a palavra de Deus, sem a Bíblia, como esse referencial, o cristão, a sociedade em geral, ela está perdida. Então, se quisermos realmente vivermos uma vida moralmente sadia, e com isso vivenciar uma espiritualidade maior, uma santidade onde nos faça chegarmos a Deus, precisamos da Bíblia. Ela é a nossa base. Então não permita que ninguém mova essa base. Cada um veja como edifica sobre ela. Paulo diz isso. Mas que na base não se pode mexer. Jesus é Deus, Senhor dos vivos e dos mortos. É por Ele e para Ele que todas as coisas foram feitas. Isso não se pode mexer. Amém? Quero findar aqui com esses slides. Não é meu intuito finalizar o assunto em si, fechá-lo, só naquilo que falamos, mas agradecer a todos que, por sua vez, ficaram até o fim desse vídeo. Se você gostou, deixa aí seu like, entendeu? Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de vocês em tudo. Deus continue abençoando. Amém?